cotovelo, 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 cotovelo. Epidemia que causa terror.
Cotovelo, 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 cotovelo. Epidemia que causa terror e Vocês impede acabaram de as ouvir pessoas. Esse Sebastian uma das músicas Parece familiar. Eles poderiam muito bem ter avançado. Foi absolutamente Em março de 2019, quem sabe deste meio não foi atingido pelo vírus do comeback. Vamos ver. Sejam bem-vindos a bordo, viajantes. Amplia seus horizontes com o formato de lives. Tivemos um problema aqui na transmissão. Boa noite, seguidor da Rádio Nesp Virtual e ouvinte do NJ Notícias. Começa agora para o formato de lives, que serão transmitidas aqui todo mês, assim como o nosso podcast. Nosso encontro, então, está marcado aqui no Facebook da RUV, em uma das segundas-feiras do mês. Fiquem ligados quando o nosso podcast for ao ar, porque aí na semana seguinte tem um NJ ao vivo aqui para aprofundar um dos temas do programa gravado. O NJ Notícias é o rádio jornal da RUV, e ele tem como objetivo destrinchar um dos temas, desde seu conceito até os fatos mais recentes que o envolvem. A gente parte de um jornalismo feito de forma leve e direta, mas com seriedade social, responsabilidade e fontes qualificadas. Na semana passada, foi lançada a edição 26 do NJ Notícias, nosso podcast, que falou sobre mídias sociais. E esse assunto se tornou pauta jornalística, porque a gente vive, num contexto em que a comunicação acontece também pelos meios digitais. E por isso, com esse objetivo, nosso programa falou sobre o poder das mídias, sobre o uso dos dados, os termos de uso e também sobre as políticas públicas na internet. São muitas informações que chegam todos os dias a nós, usuários das redes, e por isso é importante aprender a lidar com os conteúdos de forma saudável, como uma pessoa crítica. E é aqui que entra a educação midiática, que ensina o usuário a ler e produzir informações de forma reflexiva e responsável, podendo assim participar ativamente na nossa sociedade. Para aprofundar o tema, a live do NJ ao vivo sempre convida um profissional qualificado aqui para uma entrevista. E a nossa convidada de hoje, ela é formada em jornalismo pela Unesp, em Ciências Sociais pela USP, além de ser mestre em Antropologia, também pela USP. Ela trabalhou como repórter e gerente de comunicação e hoje veio aqui representando o Instituto Palavra Aberta, onde ela é coordenadora de comunicação. O Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos, eles fazem pesquisas e campanhas para promover a livre circulação de informação e a liberdade de expressão e de imprensa. Em 2019, o Educamídia, que é um programa do Palavra Aberta, foi criado com o apoio do Google e ele capacita professores e engaja a sociedade no processo da educação midiática, buscando desenvolver os potenciais da nossa comunicação em diversos meios. Seja muito bem-vinda, então, Mariana Mandelli, bem-vinda ao NJ ao vivo. Obrigada pelo convite, é uma honra voltar, mesmo que virtualmente, para a instituição que me formou. Fico muito honrada com esse convite e agradeço em nome de toda a equipe do Educamídia e do Palavra Aberta. A gente agradece a sua participação aqui. Meu nome é Carolina Vinhali, eu sou produtora do NJ Notícias, estou aqui dividindo a tela com a Mariana. A gente está em uma arte azul de triângulos, com o logo da RUV e do NJ.
Eu sou uma mulher branca, tenho 20 anos, tenho cabelos lisos e castanhos, meus olhos também são castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul clara, com o logo da Ruve aqui, e atrás de mim tem uma parede branca, com uma cortina também branca. E para aumentar a acessibilidade aqui do nosso ao vivo, eu peço também a audiodescrição da nossa convidada. Por favor, Mariana. Com certeza. Como vocês disseram, meu nome é Mariana, eu sou uma mulher branca, estou com cabelo liso no momento, mais ou menos na altura do ombro, cabelo castanho escuro, estou usando óculos também de armação grossa e escura, tenho olhos azuis, estou usando uma blusa vermelha e atrás de mim tem uma janela e a parede que é rosa bem clarinha, com um mapa mundi também, que dá para ver só um pedacinho no fundo. Muito bom, obrigada, Mariana. Bom, as perguntas da nossa entrevista foram produzidas pela equipe da Ruve, mas a gente vai estar atento ao chat também, então você pode mandar sua dúvida sobre educação midiática. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do NJ ao Vivo sobre educação midiática. Bom, eu já falei um pouco sobre isso, sobre o tema, mas eu gostaria de te pedir, você que conhece melhor do que eu, esse conceito. Então, por favor, Mariana, o que é educação midiática? Vamos lá, você falou muito bem, Carol, nem precisa adicionar quase nada, mas a educação... Então, falou certinho. A educação midiática, que também é conhecida como alfabetização midiática, é um termo até mais difundido, né? Aqui no Educamídia, no Palavra Aberta, a gente gosta mais de educação do que de alfabetização, até porque é mais fácil você dialogar com as pessoas dizendo que elas precisam ser educadas midiaticamente e não alfabetizadas midiaticamente, né? Porque você tenta conversar com a pessoa e ela já vira e fala, nossa, mas eu não sou analfabeta, né? Então, a gente até prefere esse termo e também porque a educação, né, o termo educação, ele dá uma ideia de processo, né, digamos assim, algo que você aprende ao longo da vida. E como a gente vive na chamada era da informação, né, em que tudo muda muito rápido, a gente está sempre aprendendo e sempre se educando e se reeducando. Então, assim, para resumir bem, em linhas bem gerais mesmo, a educação midiática é um conjunto de habilidades que todos nós deveríamos ter, né, desenvolvido e continuar desenvolvendo, como eu disse, para que a gente consiga produzir e consumir conteúdo de uma maneira saudável, ética e responsável. Parece algo clichê, parece algo muito simples, até meio vazio quando a gente diz assim, mas a gente pode ver por 1 milhão de exemplos do que está acontecendo na nossa sociedade hoje, que isso não está acontecendo na prática, né? Então, a gente precisa reaprender a lidar com a informação, porque o fluxo de informações, de conteúdos, de mensagens, de discursos, de teorias, de tudo, hoje é muito maior do que era no ano passado, do que era há 5 anos, do que era há 10 anos, do que era na época que eu me formei na Unesp, né? Então, o mundo parece desorganizado, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados para aprender a se informar corretamente. Então, a educação midiática é isso, é a ideia de que a gente consiga se informar de uma maneira saudável, porque hoje, no mundo, a gente não é só consumidor, né, de informação, a gente produz informação. Se você quiser criar um blog na sua casa e chamar aquilo de Jornal de Notícias de Santo André, onde eu estou agora, ou Jornal de Notícias de Bauru, e começar a escrever mentiras, as pessoas podem encarar aquilo como um veículo sério, né? Uma coisa que não era possível você fazer há 30 anos, que era transmitir um jornal como a gente está transmitindo hoje, criar uma rádio como vocês têm, né, a Ruve, e criar um blog, criar um veículo, hoje é muito fácil. Então, se a gente não aprender a criar esses filtros, a gente cai no que se chama de fake news, mas que a gente, no Educamídia e diversos especialistas, preferem o termo desinformação, que é um fenômeno muito perigoso. Uhum. Bom, a educação midiática, ela já faz parte da BNCC, né, a Base Curricular das Redes de Ensino, só que mesmo assim, com essa medida, ainda existem muitos desafios para fazer com que o assunto chegue efetivamente nas salas de aula. Eu te pergunto quais são esses desafios e como que a gente pode levar esse tema para um público que não teve esse aprendizado dentro da escola.
São perguntas de muitos milhões de reais. Primeiro, a gente já tem um grande ganho no Brasil de ter a BNCC, porque ela já dá o que a gente chama de arcabouço legal, digamos assim. Ela não é uma lei, para quem está ouvindo a gente e não sabe, já saiu da escola há bastante tempo, o que é a BNCC? Ela é a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento gigante que ela explica e detalha o que os professores devem ensinar em sala de aula. Estou falando de uma maneira bem simples. Em todas as disciplinas. E além desses conteúdos, né, no detalhe, as habilidades que os alunos têm que desenvolver para toda a educação básica, então vai desde da pré-escola até o ensino médio, tem as habilidades que esses jovens, né, que essas crianças devem desenvolver nesse processo. A BNCC, ela traz logo no começo 10 competências que toda criança ou jovem deveria ter, pelo menos, né, ao acabar o terceiro ano do ensino médio no Brasil. Algumas delas têm tudo a ver com educação midiática, como a cultura digital, que é a quinta competência. Eu não vou lembrar os números de cabeça, mas tem pensamento crítico, tem comunicação. O que são essas competências? Né? Que o aluno, o jovem, ele vá para o mundo, né? Ele foi preparado pela escola, para conseguir exercer, né, o papel dele, a autonomia de cidadão e tudo mais, de uma maneira plena. Então, ele teria que ter essas competências, essas habilidades para lidar com o mundo da melhor maneira possível. Quais são os problemas que a gente tem aí, né? E tem essas competências e ainda tem, a educação midiática ainda aparece quando você olha no detalhe, assim, sei lá, língua portuguesa, tem uma parte de língua portuguesa especificamente sobre jornalismo e mídias, né, que eles chamam de campo jornalístico midiático, que aí o que o aluno precisa aprender. Quem está me ouvindo vai lembrar que, com certeza, teve aula na escola que qual é a diferença de um texto jornalístico para um texto pessoal? Qual a diferença de uma opinião para uma dissertação, argumentação? Qual a diferença de uma charge para uma foto, né? Os gêneros jornalísticos, como você se informa, por que é importante diferenciar o que é uma publicidade do que é jornalismo. Essas coisas a gente teve na escola, né? Todo mundo não, né? Mas assim, enfim, já é contemplado nos currículos há muito tempo. A BNCC traz isso de uma maneira mais atualizada, né? Ela foi aprovada durante o governo Temer, porque o mundo mudou muito, como eu disse. Então, a gente precisa se atualizar e a gente precisa que as escolas formem cidadãos críticos, né? Que consigam pensar de maneira autônoma. As dificuldades de implementação efetiva disso são inúmeras, porque os cursos de formação no Brasil ainda não abraçaram isso de uma maneira efetiva, até porque os cursos têm muitos alunos, existem diversas coisas que precisam ser revistas, até as questões, se fala muito isso na literatura sobre educação no Brasil, que tem muita teoria e pouca prática. Então, eu acho que existe, né, a opinião de quem está há bastante tempo no meio da comunicação e da educação. Acho que existem problemas aparentemente mais urgentes para se resolver do que esse. Então, isso acaba não sendo uma prioridade para ser discutido nos cursos de formação, né? E deveria, porque os professores, ainda mais agora, estão totalmente online. Inclusive, quem está se formando em pedagogia ou em licenciatura está fazendo as aulas online. Então, ele está tendo contato com as tecnologias, com as mídias, e ele precisava saber lidar com tudo isso de uma maneira mais proativa e mais eficiente. Então, a gente tem as dificuldades dos cursos de formação, a gente tem dificuldades de materiais didáticos, né? A gente não tem uma política nacional, a BNCC não é uma política nacional, ela é um documento que rege, ela não é assim, não é que a escola aqui do meu bairro de Santo André está aplicando a BNCC, o próprio nome diz, é base. Da base você desdobra os outros conteúdos a partir daquilo, né? Uma escola no norte do Brasil não deve ter o mesmo currículo do que uma escola no sul, porque as comunidades são diferentes, a cultura é diferente, mas existe uma base mínima que todo mundo deveria saber. Então, isso é a base, né? Ela não é uma política pública. Então, falta uma política pública de educação midiática que olhe para isso, nacional. Isso seria papel do MEC, né? De criar um programa, de reger isso de uma maneira, como eu posso dizer, mais positiva e para os estados e municípios aderirem, porque aí a gente sabe que, principalmente quando você desce para o nível municipal, muitos municípios têm dificuldade de aplicar e de criar políticas públicas, né? Faltam muito corpo técnico, são mais de 5.500 municípios, né? Com desigualdades absurdas que a gente tem no Brasil. E falta material didático. O Educamídia, que olhe para isso, o Educamídia vem justamente para tentar sanar, né? A gente tem noção de que é muito trabalho para fazer,
formando professores com cursos de extensão, cursos online, porque os professores tenham contato com esse tema, e a gente também produz planos de aula, materiais didáticos, tudo gratuito para que o professor se interesse e já tenha ali pronto para ele aplicar, né, em sala de aula. Então, assim, eu diria que essas são as principais dificuldades. Eu esqueci a segunda parte da sua pergunta. Você tinha falado sobre as dificuldades de implementação e qual que era o resto? Isso, sobre os desafios de implementação e os desafios de levar o tema educação midiática para quem não está na escola, né? Para o público que já saiu da BNCC. Perfeito. Esse é um desafio muito grande e a gente é bastante cobrado isso, né, no Educamídia, para que a gente olhe, né? Porque as pessoas, quando a gente começou, a gente percebeu como as pessoas estavam sedentas, né, de orientação, né? Ai, como eu posso me informar, né? Por que esse conteúdo serve e esse não serve? O que eu devo olhar, né, antes de descartar ou não uma informação? A gente percebeu que as pessoas, não só os professores, estavam sedentos. Então, a gente começou a receber muita demanda para olhar principalmente, e aí eu vou responder sua pergunta usando esse público, o público da terceira idade, por exemplo, né? As pessoas mais velhas que já têm dificuldades com as tecnologias, e também dá para incluir os professores nisso, existem muitos professores já em idade avançada, digamos assim, né? Eu quero dizer que são pessoas com 60 anos, que viveram numa outra época, né? Com outras mídias, outro tipo de relação com a informação, eles têm ainda mais dificuldades para fazer esse filtro, né? Fazer essa clivagem, digamos assim. O desafio é imenso. Existem pesquisas que mostram que, se eu não me engano, essa pesquisa do Facebook, tá? Eu não quero passar desinformação aqui, mas eu acho que é uma pesquisa do Facebook que mostra que o público mais velho, né, dessa faixa etária, assim, 50, 60 anos, eles compartilham 7 vezes mais desinformação do que o público mais jovem da nossa faixa etária, mais ou menos, assim, 20, 30 anos, né? Então, o que isso mostra? Que são pessoas, por isso, não é à toa que existe vira meme, né? Que existe essa figura, essa entidade do tiozão do Zap, né? Que o pessoal brinca, porque normalmente são as pessoas mais velhas mesmo que acabam passando muita coisa para frente, porque elas confiam nas relações pessoais delas, muito mais do que a gente confia, né? Então, se a minha vizinha passou isso, não sei se é verdade, mas estou repassando, né? Quantas vezes a gente recebe essas coisas correntes de WhatsApp e tudo mais, falando de inúmeros temas, de golpe, a aviso de alerta na vizinhança, a mensagens anti-vacina, terraplanistas e outros tipos de coisa, por conta desse público. É muito difícil, eu acho que exige campanhas de desinformação. Quando eu digo campanhas, eu acho que alguns órgãos já têm feito isso, né? Enfim, acho que deveria ter, no caso, por exemplo, da pandemia, a gente deveria ter um olhar específico para esse público de terceira idade, até porque era grupo de risco, por mais que essa coisa do grupo de risco acabou se dissolvendo um pouco, né, porque a doença, o coronavírus está pegando todo mundo, morre mais gente idosa, então deveriam ter olhado para isso também. Acho que falta uma iniciativa pública para olhar para esses grupos que já saíram da escola, que não têm oportunidade, digamos assim. E falta também, eu acho, que as pessoas se conscientizem, porque a gente acredita muito nisso no Educamídia. Não adianta você criar um projeto para proibir fake news ou para fazer tal coisa, ou derrubar certas contas ou certos perfis, porque surgem outros, né? Não estou aqui querendo fazer um juízo de valor, né? Não tem que tirar tal coisa do ar. Não é isso que eu quero dizer, tá? Por favor. O que eu quero dizer é que se você não educar o cidadão, a gente vai viver derrubando páginas e derrubando conteúdos, derrubando os vídeos, e assim, você derruba, mas aquilo já viralizou, uma pessoa já salvou no celular dela. Então, eu acredito que faltam campanhas, faltam um olhar, e as pessoas terem um olhar crítico sobre si mesmas, assim, será que eu estou me informando corretamente? Onde eu vejo notícia? Por que eu acredito no fulano? Será que o meu Facebook, a minha timeline do Facebook ou do Instagram é uma bolha? Só ouço e leio pessoas que concordam comigo? Falta a gente dar esse clique, assim, e isso é muito difícil, porque mexe com os nossos valores, com o nosso eu, né? Ninguém quer ouvir que se informa errado entre aspas, né? Porque também estou fazendo um juízo de valor. Então é bem desafiador isso. Pois é, discordar de uma pessoa, né, que recebeu a informação de um amigo, de um parente, é muito mais complicado. Exato. Bom, obrigada pela resposta. Nossa próxima pergunta envolve aqui o QR Code que está na tela.
porque o Instituto Palavra Aberta publicou o Guia da Educação Midiática, do Educamídia. Ele está disponível aqui no QR Code, como eu falei. Você só precisa apontar a câmera do seu celular, que você pode acessar lá, baixar o documento. Esse guia fala sobre um assunto que é a curadoria. Curadoria, então, significa você filtrar e selecionar os conteúdos que você consome. Mariana, no cenário atual, em meio aí à nossa infodemia e à desinformação, como essa curadoria deve ser feita? Essa é uma excelente pergunta, porque ela continua exatamente no que eu estava falando, nessa coisa do pessoal, né? Como eu faço a minha curadoria de informação, né? Isso é uma coisa muito maluca, porque eu, como jornalista, né, eu sempre me informei de uma maneira que estou falando pessoalmente, eu jamais cairia num discurso anti-vacina, assim, é o tipo de coisa que eu refuto, né, discursos anti-ciência, discursos de ódio, né, que é outro fenômeno que as redes sociais, infelizmente, amplificam muito, né, nada mais é do que a gente vê pessoalmente nas ruas, né, racismo, homofobia e tal, mas na esfera virtual. Eu sempre fiz a minha curadoria de conteúdos porque, como jornalista, você se informa pelo veículo onde você trabalha, pelo concorrente, né, para ver o que o concorrente está falando, os olhares que os outros veículos de imprensa dão, né. Só que a gente vive uma crise de legitimidade da imprensa, não é de hoje, isso não é exclusividade do Brasil, não é só no Brasil que você vai ter governantes atacando, autoridades atacando o trabalho dos jornalistas profissionais, né. Para citar uma decisão recente, a gente tem o que aconteceu na Câmara, né, a gente teve uma espécie de rebaixamento do lugar onde os jornalistas ficavam, né, os jornalistas que cobrem o dia a dia ali do Legislativo. Então, assim, não é só no Brasil que a gente tem esse tipo de atitude, né, a gente tem o Trump, enfim, todo mundo viu, né, não é só aqui, a gente dá para citar outros exemplos da Europa também. Então, a gente tem uma crise de legitimidade do jornalismo e não estou colocando a culpa só, obviamente, nas autoridades que deslegitimam a imprensa profissional. A própria imprensa profissional também, por sucessivas crises, né, em modelo de negócio que precisa se reinventar, também estava muito distante do seu público, né, acho que é unanimidade que a imprensa, o jornalismo profissional é pouco diverso, né, hoje, finalmente, a gente está colocando essas pautas, né, a gente vê veículos de jornalismo alternativo, e quando eu digo alternativo é de uma maneira, estou aqui elogiando, né, não estou falando, não é profissional, de jeito nenhum, você vai ter veículos que fazem pautas de nicho com excelência, assim, inclusive que eram jornalistas que eram da imprensa profissional, não viam que as pautas estavam sendo tratadas da maneira que eles achavam que deveria e fundaram, né, novos veículos, né, citando um aqui, a gente tem a Ponte Jornalismo, que olha muito bem para essa questão da segurança pública, a gente tem a revista Asmina, que fala sobre gênero, né, sobre questões de gênero, especificamente das pautas de mulher, né, de violência doméstica, aborto e tudo mais, que eram questões que acabam se diluindo no noticiário econômico e político, que acabam tomando conta dos veículos principais, dos jornais principais do Brasil. Então, como essa curadoria deve ser feita? Eu fiz todo esse preâmbulo porque não adianta a gente, por todo esse cenário, mesmo com todo esse cenário de crise no jornalismo que a gente tem, ainda é o jornalista profissional que vai... É isso que as pessoas precisam entender. Os jornalistas, vocês, né, daqui da RUV, todo o pessoal envolvido na produção, na apuração das matérias, vocês estão sendo treinados, vou usar até uma palavra ruim, treinados, formados, né, para serem jornalistas. Não é a pessoa não é, ela não escreve uma notícia pública porque ela tirou da cabeça dela, né? É isso que as pessoas precisam entender. Os veículos atendem a certos interesses, sim, atendem como qualquer empresa, e é isso que o telespectador, a audiência, o público, ela precisa entender. Eu consumo minhas notícias, consumo informação no veículo tal. Quem é a família que fundou esse veículo? Qual é o histórico? E aí você vai entender e você vai ter um olhar mais crítico para um editorial daquele veículo, entendeu? As pessoas também confundem editorial do jornal com a parte de notícias, com a parte de reportagem, né? Acha que o jornalista que está ali cobrindo uma greve, cobrindo uma enchente, é a mesma pessoa que assina, o articulista que assina o editorial
e que escreveu que em determinada eleição a escolha era muito difícil, né? Isso virou um grande meme nas redes sociais. E não é isso. Então falta que as pessoas entendam, né? Façam uma distinção entre os gêneros, entendam de onde vem a informação, quem financia aquele veículo, esses próprios veículos que eu acabei de citar, que são a agência pública, que é excelente também, por exemplo. Não estou citando aqui Folha, Estadão, Globo, SBT, que fazem, tem a Band, que tem excelentes profissionais nos seus quadros. Mas existem veículos estrangeiros também aqui no Brasil fazendo um excelente trabalho. É o País, então, eu particularmente gosto muito, o BBC também faz um excelente trabalho. Então, assim, você precisa se informar pelas vias profissionais. E quando eu digo profissional, é que tem jornalistas formados para fazer aquilo, seja em veículos alternativos, de mídia alternativa, seja em veículos tradicionais, digamos assim, que estão aí há tempos. E se você sente alguma, como que eu posso dizer, algum viés, né, digamos assim, em pautas políticas e tudo mais, que bom, você está tendo uma leitura ali, você já, sem piração, sem teoria da conspiração, né, sem achar que existe uma coisa contra o que você acredita e tudo mais, mas é bom as pessoas fazerem essa curadoria sempre procurando a origem do que elas produzem. Então, nós defendemos o consumo do jornalismo profissional na Educamídia. Eu, como jornalista, vou ser sempre uma defensora, fui formada pela Unesp para isso, né, para trabalhar profissionalmente, para ouvir os dois lados. Existem veículos que pecam em relação a isso? Existem. Por isso que a audiência, né, nossa, eu também sou audiência, precisa ser treinada também, assim, ir atrás da origem da informação que você está consumindo. E até só para finalizar, você vai virar para mim e falar assim, tá, mas por que isso essa matéria do portal tal é mais importante do que o texto que eu recebi no Zap, né? Ou que eu vi no perfil que tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Porque se aquele perfil estiver publicando uma coisa falsa, você não sabe de onde vem, quem é o dono, principalmente quando vem por corrente de WhatsApp. Quem é o autor daquilo? Tipo um meme. Quem é o autor do meme? Como começa? A gente não sabe, entendeu? Você não consegue processar. Se você for difamado, quando eu falo processar, é juridicamente mesmo, judicialmente, perdão. No caso do jornalismo, você tem o nome da pessoa que escreveu aquela matéria. O jornalista está assumindo a responsabilidade, e o veículo também. Então, isso é uma espécie de selo de qualidade mesmo. Se você acha que aquela notícia está ofendendo alguém, você entra na justiça e você consegue um direito ali de resposta. Muito diferente de uma corrente de WhatsApp que manda você tomar álcool para curar o coronavírus, que você pode acreditar naquilo, e aí você vai adoecer do mesmo jeito, você não tem nem como recorrer, a família não tem como recorrer. Então, a curadoria deve ser feita sempre olhando para a origem. Quem é aquele youtuber que eu gosto de ouvir falar sobre vacina? Ele é formado em quê? Entendeu? Qual o currículo dele? Ele tem um currículo na plataforma Lattes? Ele é financiado por alguém? Né? É isso que as pessoas precisam. Não tem nada errado de ser financiado por alguém. A gente também é financiado. Mas quem paga? A gente precisa desenvolver esse olhar crítico para a gente fazer a nossa curadoria. É um caminho longo com vários passos, né? Mas nem sempre é tão difícil, né? Às vezes basta a gente buscar a fonte da informação. Exato. Aproveitando, como que essa curadoria, ela se relaciona com o combate, vou falar aqui fake news, que você já se antecipou, né? Que vocês preferem usar a palavra desinformação. Sim. Então, aproveita e fala pra gente por que essa troca, por que a gente não está mais usando fake news e como a curadoria ajuda a combater a desinformação. Perfeito. Todo debate sobre desinformação no Brasil, se você for procurar essas agências de fact-checking, né, de checagem de fatos, que fazem excelente trabalho, inclusive a rede internacional de checagem foi indicada agora ao Prêmio Nobel da Paz, para vocês terem uma noção do quão é importante, né? Porque é curioso, as pessoas acham que é um trabalho, né, que fake news e desinformação são coisas menores. E aí, quando elas assistem o Dilema das Redes, né, algum documentário do tipo, elas ficam horrorizadas, né? Meu Deus do céu, minha vida acabou, né? Meus dados foram sequestrados, estou sendo manipulado, as democracias estão corroendo e tudo mais. Eu sei que essa posição também não é só pessoal, ela é institucional. O documentário é bom, mas ele tem várias limitações, né? No caso do Dilema das Redes. Então, vou usá-lo para responder essa pergunta.
porque ele é muito catastrófico e ele não aponta nenhuma solução, nada que tá ali é mentira, a gente sabe, até porque são funcionários das grandes plataformas, né? Mas ele não aponta nenhuma solução. Você termina o filme assim, desesperado, e o que você vai fazer? Você vai deletar todas as suas redes? Você não vai deletar suas redes. Não vai. Principalmente neste momento de pandemia que a gente continua online. Por mais que muita gente não esteja mais levando a sério, esteja, enfim, aglomerando. E outra, muita gente precisa sair para trabalhar, né? Enfim, e não está mais trabalhando de maneira online. A gente continua online mais do que nunca. Então, você não vai deletar suas redes sociais. Então, nesse aspecto, ele é muito pouco propositivo. Por que a curadoria é importante para combater fake news, né? Porque as tais fake news, elas corroem regimes democráticos, como mostra o filme, elas espalham mentiras sobre saúde, a gente, não vou, assim, são tantos exemplos que a gente pode usar, né? Até a invasão do Capitólio, né, ali nos Estados Unidos, foi do Capitólio, né? Eu sempre confundo da Casa Branca, tudo mais, eu confundo as construções deles. E aquela invasão, poucos dias antes, né, da nova gestão, da nova presidência assumir, do Biden assumir, aquilo foi incitado virtualmente, né? As teorias da conspiração, inclusive, já chegaram aqui, elas são grupos específicos, né? E por que a gente precisa aprender a filtrar para a gente poder combater isso? Fake news, qual é o problema do fake news? Do termo fake news? Ele virou sinônimo para tudo. Então, você vai ver desde um Big Brother, que, sei lá, e eu estou dando um exemplo que aconteceu mesmo. Alguém inventou uma fofoca no Big Brother, vai lá para o outro e fala, isso aí é fake news. Fake news não é fofoca. Fake news não é... Ou, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu muito nas redes sociais há 1 ano ou 2 anos, que eu não vou lembrar agora, porque a pandemia tirou nossa noção de tempo, né? Mas quando ocorreram as queimadas na Amazônia, várias celebridades, autoridades publicaram fotos, né? O Macron, presidente da França, publicou uma foto, o Leonardo DiCaprio, se não me engano, também publicou. E alguns deles publicaram para chamar atenção para o assunto, e algumas dessas fotos eram descontextualizadas, não eram das queimadas de agora, eram de outros incêndios. E as pessoas estavam lá, Macron espalha fake news. Isso não é fake news, isso é uma foto tirada de contexto. A foto não é mentirosa, ela não é manipulada, ela não é uma deepfake, né? Que são aqueles vídeos ou imagens que você tira o rosto da pessoa e coloca, né, a voz e tudo mais. Tem deep voice, agora é outro termo assim. Tem várias manipulações. As pessoas precisam entender que fake news seria apenas notícias mentirosas, né? A definição de fake news é notícia mentirosa. E por que esse termo é errado? Porque notícia, o cerne da notícia jornalística não é ser mentiroso. Então, o que a gente chama de um pleonasmo, né? Não faz nenhum sentido. E ele ataca a legitimidade do jornalismo, esse termo, né? Quando o Trump, né, aponta para o jornalista e fala aquilo que ficou super famoso, né, you are fake news, ele está no cerne da questão, né, porque vocês publicam notícias mentirosas, e não publicam, no caso, né, ele estava assumindo que a realidade publicada pelos veículos eram ataques pessoais, né. Então, assim, ataque pessoal, fofoca, foto tirada de contexto, não é fake news, elas têm nomes próprios para isso, né. A fake news ela é definida por um texto ou um blog ou um veículo que imita a linguagem jornalística, até no nome, né? Jornal tal, diário de não sei das quantas. Ele emula a linguagem jornalística, aquela realidade, o linguajar, o layout, assinado por jornalistas profissionais, às vezes, pessoas que têm diploma de jornalismo, para criar uma realidade paralela e aí distorcer fatos, manipular opiniões, incitar ódio, enfim. Tem vários fins isso, infelizmente. A desinformação é um guarda-chuva maior que engloba tudo isso que eu estou te falando, assim, desde das próprias fake news até clickbait, né, que são aquelas coisas que aparecem às vezes para a gente clicar. Fulana envelheceu 4.000 anos, veja como ela está agora, sabe? Emagreça 400 quilos em 5 dias. Desde os clickbaits, que não são fake news também, eles têm um nome próprio, chama bait isso. Desde corrente de WhatsApp, golpe virtual, golpe do auxílio emergencial. Isso não é fake news. Quando alguém te manda um link para você clicar e roubar o seu dinheiro, isso é um golpe, não é uma fake news. Então, a gente gosta de chamar as coisas pelos nomes certos, a gente evita usar, apesar de que no Brasil esse termo está tão difundido que às vezes a gente tem que usar para se aproximar das pessoas, né? Tipo, não acredite em fake news.
Mas, enfim, a desinformação engloba tudo isso que eu estou te falando, desde discurso de ódio, né, até golpe virtual e tudo mais. A curadoria evita que você caia nisso, porque a partir do momento que você assume um compromisso com você mesmo, de eu não posso repassar desinformação, é feio, né, tipo, pega mal, eu posso influenciar alguém a fazer, alguém que eu gosto a fazer algo que não é correto. Aí você pode virar e falar, nossa, que exagero, né, será que a tiazinha que minha tia-avó, que mora não sei onde, que eu não vejo há 300 anos, vai acreditar no que eu estou enviando? Você não sabe como aquela informação vai pegar a pessoa. Eu vou dar 2 exemplos, assim, básicos, de que isso pode causar a morte da pessoa. Eu nem vou falar de antivacina. Tem um caso que aconteceu ano passado, no Irã, morreram mais de 40 pessoas, eu não sei se são 44. 40 pessoas no Irã por conta de um boato difundido, porque falaram que beber álcool, eu dei até esse exemplo agora, beber uma solução de álcool com alguma outra coisa curaria, né? Curaria, ou você não pegaria, evitaria que você pegasse a Covid-19. As pessoas beberam e morreram, entendeu? Tem um outro caso que ficou famoso aqui você não sabe se a pessoa vai acreditar, você está julgando o outro por você, né? Não dá para fazer isso. Então, você tem uma responsabilidade no que você curte, no que você comenta, no que você compartilha, porque você está gerando engajamento, né? E aquilo vai aparecer na timeline de outras pessoas. E o outro exemplo é um caso horrível e muito famoso aqui no Brasil, de uma mulher que foi linchada até a morte no Guarujá por conta de um boato num grupo de Facebook, né? Ela foi inventaram, porque a Polícia Civil depois a polícia concluiu que não tinha nenhuma denúncia séria sobre aquilo, então inventaram um boato, ou seja, não foi uma fake news, foi um boato, num grupo de Facebook que tinha uma bruxa sequestrando crianças para fazer magias, feitiços, sei lá. E tinha até um retrato falado dessa mulher. E aquilo foi confundiram essa mulher, que era mãe, era uma pessoa religiosa, estava andando na rua, foi confundida e foi linchada até a morte. Então, assim, como que você não se comove, né? Com literalmente mortes de pessoas. E aí, usando o exemplo da pandemia, como você não se comove de você poder influenciar alguém a não tomar a vacina e, consequentemente, transmitir o vírus e morrer, enfim, não só de Covid, como de outras doenças. Então, a curadoria é uma responsabilidade sua com você mesmo e com o próximo, né? Então, assim, filtre as informações, olhe as fontes, acredite nos órgãos oficiais, sabe? Eu sei que isso é complicado de dizer hoje, porque a gente tem uma gestão terrível do Ministério da Saúde. O próprio Ministério da Saúde já foi corrigido pelas plataformas digitais, pelo Twitter, se não me engano foi o Twitter, que colocou alertas, né, de postagem. Então, assim, é por isso que é difícil falar, confie nas instituições, né, mas, assim, você tem outras instituições fazendo trabalho sério, você tem jornalistas fazendo trabalho sério. Não custa receber um conteúdo e procurar, fazer uma busca rápida e ver onde aquilo foi publicado. Aquilo foi publicado num portal de grande circulação, entendeu? Vai atrás, foi tal jornalista, quem é aquele jornalista? Eu sei, dá um pouco de trabalho, e a gente automatizou esses comportamentos, né? Curtir, comentar e compartilhar. E, infelizmente, não pode, porque a gente pode estar caindo num golpe, perdendo dinheiro, né, minimamente perdendo dinheiro, ou induzindo alguém a tomar uma atitude que pode prejudicá-la, né, prejudicar essa pessoa. Então, a curadoria ela tem tudo a ver com evitar a desinformação, né, você evitar que as pessoas próximas de você caiam nessa. Também, né? Obrigada, Mariana. Ótima sua explicação, diferenciando aí fake news de desinformação. A gente falou sobre esse caso dessa mulher no podcast sobre mídias sociais. Tá lá a matéria para quem quiser ouvir. E a gente falou também sobre o dilema das redes. E uma coisa muito interessante é que eu vi gente que assistiu e falou, nossa, muito pesado, e agora? E eu vi também gente que assistiu e falou, não achei tudo isso, já sabia de tudo isso. E também não tinha pensado por esse lado, que eles acabam meio que sem solução, né? Sim. E tá aí o uso da educação midiática, né, pra gente aprender. Exato. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo aqui de 2 minutinhos. Fiquem aqui com a gente. Aproveitem para curtir a página da Rádio Nesp Virtual aqui no Facebook e seguir lá no Instagram, como @ruvibauru. Compartilhem o NJ ao vivo com seus amigos, com seus familiares. E quem postar um stories aí no Instagram vai ser repostado lá no nosso perfil do Instagram da Ruvi também. Até já já!
Cotovelo, 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 cotovelo. Epidemia que causa terror e Vocês impede acabaram de todas as ouvir pessoas. esse Basquim, uma das músicas Olha só, milhões. Eles poderiam muito bem ter avançado. Foi absolutamente improvável. Em março de 2019, quem sabe deste também foi atingido pelo vírus do Candé. Vamos ver. Sejam bem-vindos a bordo, viajantes. Cotovelo, 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 cotovelo. Epidemia que causa terror e Vocês impede acabaram todas de as ouvir pessoas. esse Basquim, uma das músicas Olha só, milhões. Eles poderiam muito bem ter avançado. Foi absolutamente improvável. Em março de 2019, quem sabe deste também foi atingido pelo vírus do Candé. Vamos ver. Sejam bem-vindos a bordo, viajantes. Estamos de volta com o NJ ao vivo. Hoje, a jornalista e cientista social, representante do Instituto Palavra Aberta e também do Educamídia, a Mariana Mandelli, está respondendo aqui as perguntas da RUV e dos nossos seguidores sobre educação midiática. Falando em seguidores, temos perguntas aqui no chat. Vou ler para você, Mariana, então. Nossa primeira pergunta foi a Marcela Felizola que mandou. Ela pergunta o seguinte: nossa, Mariana, você está me ouvindo? Não, travou um pouquinho, era isso que eu ia te falar. Agora eu tô te ouvindo, desculpa. Quer que eu repita a pergunta? Por favor. Ok, a Marcela mandou pra gente. Na nossa esfera individual, qual seria a melhor forma da gente tentar educar, principalmente nossos pais e os nossos avós, sobre a mídia e as informações no mundo digital? Ai, que pergunta maravilhosa, Marcela. Eu acredito muito nisso, porque se a gente fizer um pouquinho, assim, sabe, já no nosso círculo, a gente já vê mudança, sabe? Eu vejo muito aqui em casa, assim, eu consegui muito isso com a minha mãe é professora aposentada. Às vezes ela manda algumas coisas assim, isso é verdade, né? Tipo, porque a filha é jornalista, né? Então, teoricamente, eu vou saber o que é verdade ou não. Mas eu mostrei muito para, assim, alguns meios para ela de como o que ela faz quando ela vê alguma coisa, né? Eu vou até dar um exemplo, se ela estiver me ouvindo, ela vai ficar um pouco brava, mas eu não vou contar exatamente o que aconteceu, mas vou dar um exemplo, assim. Uma vez ela viu no Facebook, faz uns 2, 3 anos isso já, uma notícia de que um determinado deputado fez apologia a um crime, a crime sexual na Câmara, né? E aí ela me mostrou isso, ela falou, nossa, que absurdo, olha isso. Aí eu olhei e falei assim, mãe, isso é mentira, não preciso nem checar. Eu falei para ela, não preciso nem, você acha que, primeiro, se isso fosse verdade, a gente não teria ouvido falar no Jornal Nacional, e eu vou dar agora exemplos, no Jornal Nacional, na manchete da Folha, do UOL, do Estadão, na Rádio CBN, né, citando aqui os maiores veículos. Ela, não sei. Aí eu falei, mas você viu isso onde? Fulana compartilhou. Aí quando eu fui ver, é uma pessoa que a pessoa que compartilhou é uma pessoa que é de determinada posição política, e esse deputado em questão era um deputado muito perseguido por essa ala política por ser um deputado homossexual. Não vou citar nomes, mas com certeza quem acompanha o legislativo sabe exatamente de quem eu estou falando.
Então, assim, uma campanha difamando, né, esse deputado. E aí você vê, ela quase acreditou nisso porque é uma pessoa que ela conhece, que é uma amiga que compartilhou, né? Então, a desinformação, ela pega na nossa emoção, normalmente, ela pega nos nossos valores, e isso causa, né, a pessoa fala, nossa, que coisa horrível, como assim isso está acontecendo, né? E ela tende a acreditar, né? Não é à toa que muitos usam muitos adjetivos, como eu posso dizer, um discurso bem envolvente e tudo mais, para a pessoa cair, né? E as pessoas mais velhas são muito mais suscetíveis a isso. Então, eu fui mostrando para ela, falei, olha, pega então esse título, né, do que você está vendo e põe no Google, né? Põe no Google. Isso aparece em algum lugar? Em que lugares aparece, né? E aí, assim, aparecia num blog e tal, procuro quem somos desse blog, desse site, né? Quem que financia isso? Quem são essas pessoas? Está assinado por alguém, né? Isso aparece nos veículos tradicionais. Aí, quando eu falo veículos tradicionais, entram esses veículos que eu acabei de citar e outros também, né? Então, assim, é legal orientar os seus pais, né, e as pessoas ao seu redor e fazer isso. É muito difícil porque isso acaba caindo num discurso político e a gente por mais que exista, né, a gente não tem uma discussão sobre esse termo que a gente está numa sociedade polarizada ou não, né? Existem dois lados aí, né, digamos assim, eu particularmente não gosto de colocar as coisas dessa maneira, mas a gente sabe que existem duas narrativas, no mínimo, né, se batendo, então algumas pessoas acreditam em uma e outras pessoas acreditam em outra. Então, às vezes é difícil a gente chegar vou usar até uma expressão coloquial aqui, com o pé no peito, né, tipo, isso é mentira, olha que absurdo que você está acreditando, porque é quase dizer para a pessoa, você é burra, né, ninguém quer se sentir assim, acuado, né, então tente nunca partir para uma comunicação violenta, né, o que vale é o diálogo mesmo, assim, não adianta você virar para você e falar, pelo amor, que absurdo você está acreditando nisso, gente, as pessoas acreditam, sabe, tem terraplanista, né? Tem gente acreditando em 2021 que a Terra não é redonda, né? Que a Terra é plana. Então, por que as pessoas não podem acreditar em outras coisas, né? Não tente ler o mundo com a sua lente, porque são múltiplas as lentes, são bilhões de lentes. Então, tentar ter essa empatia, por mais que às vezes seja difícil, de orientar a pessoa, olha, busca nos veículos assim assados. Se a pessoa tiver alguma ressalva específica com algum veículo por conta de política, né? A gente sabe que alguns veículos são atacados mais ou menos por autoridades, né? Tenta achar um meio termo, né? Dei exemplos aqui de veículos alternativos, de veículos estrangeiros que estão no Brasil, como é o caso da BBC e da El País, né? Essa notícia saiu ali nesse noticiário, né? Como ela foi dada? Porque uma notícia pode ser dada de diversas maneiras, a gente sabe disso, tem a escolha do editor, a escolha do veículo, né? E isso as pessoas às vezes confundem com manipulação, e não é, né? Então, orientar os seus pais e os seus entes aí a buscarem as informações, a não clicarem em links de jeito nenhum, principalmente quando eles chegam pelo WhatsApp. Porque assim, a gente pede para que as pessoas desconfiem, mas não pode ser um ceticismo, sabe? Tipo, total, porque aí também você não crê em nada, né? Quando a gente diz que a gente é a favor do Camide, no Palavra Aberta, de um ceticismo saudável, é que você precisa criar esses filtros para sua lente de mundo, né? Então, dá uma olhada nos buscadores, né? Eu uso o exemplo do Google porque é o que todo mundo usa. Aquilo saiu em mais algum lugar, aquilo saiu agora, porque acontece muita gente de pegarem notícia velha e tentarem recontextualizar. O Drauzio Varela sofreu isso na pandemia, né? Pegaram um vídeo dele de antes do vírus chegar no Brasil, em que ele falava para as pessoas não se preocuparem. É claro que era para as pessoas não se preocuparem, é para não ter um alarmismo, porque o vírus não tinha sido confirmado aqui. Então, pede para os seus pais, né, seus amigos, checarem sempre data, se aquilo é assinado. Tem muita notícia em portal de notícia confiável que não está assinado, porque vem de uma agência. Que agência é essa? São agências confiáveis? Normalmente são, né? Se tiver algum erro, aquilo vai ser corrigido, normalmente tem errata. A gente vê um esforço hoje, eu que acompanho jornalismo há bastante tempo, você vê um esforço dos jornalistas em colocar nas aspas dos entrevistados ipsis literis o que foi falado, né? A gente normalmente dava uma editada, né? Melhorava aquela fala e tudo mais. Hoje você vê, vou dar um exemplo, você vê o William Bonner no Jornal Nacional ou a Maju Coutinho no Jornal Hoje falando, abre aspas,
fulano disse, fecha aspas. Então, assim, existe um esforço do jornalismo para mostrar que aquilo que está sendo relatado é o fato, é a realidade, né? Então, e é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, são jornalistas formados, como vocês, como eu, a gente foi formado para isso, a gente teve professores formados também, que são profissionais, que estão na área há muito tempo, eu acho que, e aí eu vou até usar uma expressão um pouco, não digo inadequada, mas é uma insanidade as pessoas acharem que elas não se informam pelo jornalismo tradicional. É uma insanidade, porque essas máquinas de fake news, estou usando a expressão aqui, fazendo uma licença poética, essas máquinas de desinformação, elas bebem do jornalismo, é o tempo inteiro atacando o jornalismo profissional, ou elas respondem a alguma notícia que foi publicada no jornalismo profissional, elas são obcecadas pelo jornalismo profissional. Então, tudo que está na sua realidade, assim, como é que você sabe que teve um auxílio emergencial? Alguém te contou no mercado? Não, você viu isso no jornal, entendeu? Você ouviu isso em algum lugar, você leu em algum lugar. Então, assim, é uma insanidade as pessoas acharem que deslegitimarem o jornalismo dessa maneira. Então, incentive os seus familiares a olhar para o jornalismo profissional com esse olhar, do mesmo jeito que você é formado em direito, você é formado em jornalismo, e eu fui treinada para fazer essa notícia, né? Fazer uma notícia no sentido de apurar, ligar, para quantas pessoas eu ligo, às vezes, né, na minha época de reportagem, eu ligava para fazer uma matéria, às vezes, e aí a matéria ficava em 10 linhas, você tinha que reduzir, porque eram outros tempos, outros espaços. Então, incentive a busca da fonte, incentive a busca por fontes também, quando eu digo entidades e autoridades, tipo o Butantan, por exemplo, o Instituto Butantan faz um excelente trabalho, né? Você tem muita gente formada, e aí, para não dizer que eu estou aqui só no discurso de jornalismo tradicional, por que não consumir desses influenciadores? E quando eu falo influenciadores, tem muita gente legal falando sobre pautas diversas, sobre vacina. Você tem o Átila e a Marino, né? Você pode discordar de algumas coisas que o Átila fala, da maneira como ele fala, mas ele é formado, ele está ali lendo um monte de estudos para transformar aquilo num vídeo, numa thread de Twitter, né? Você não vai parar para ler. Então, assim, o cara é formado, ele tem doutorado naquilo. Ele sabe mais do que você. Então, a gente precisa se treinar um pouquinho, né? Para descer um pouquinho, né, do salto, às vezes, de achar que só porque a gente produz e consome conteúdo o tempo todo, a gente sabe de tudo. Não é. E eu sei que esse é um diálogo difícil, sabe? Ontem mesmo, eu juro que eu vou terminar aqui, igual a Marraia fala, ontem mesmo eu estava vendo Fantástico com a minha mãe, e mostrou uma cientista no laboratório, mostrando como eles estavam decodificando as novas variantes do coronavírus, né? E tinha 30 mil letras, a repórter falou, tem agora eu não vou lembrar qual é o termo, mas cada pedaço do vírus, sei lá, 30 mil letras de código, e a cientista ficou mostrando onde que estavam as alterações que mostravam que aquilo era uma variante nova e não o coronavírus que, em tese, teoricamente, veio da China, porque a gente até hoje não sabe a origem do coronavírus. Aí eu olhei para minha mãe e eu falei, como que uma pessoa, né, que, sei lá, é formada em ciências contábeis, em jornalismo, como eu, em ciências sociais, acha que sabe mais do que essa cidadã que está no laboratório decodificando letrinhas, né? Assim, o trabalho dela é esse. Ela estudou décadas, às vezes, para isso. E a gente está achando que a gente resolve as 30 mil letrinhas do coronavírus num meme, num videozinho, porque o videozinho fala mais fácil do que ficar no laboratório vendo 30 mil letras, entendeu? Então, assim, a gente precisa incentivar que as pessoas valorizem o conhecimento, valorizem aquilo que elas não conhecem, que tem outras pessoas que conhecem, que estão ali para isso, né? Para tapar esses vácuos na nossa vida social, né? O cientista, o médico e tudo mais. E sempre buscar a fonte da informação e não clicar em links, principalmente no WhatsApp e Instagram, que vem de pessoas desconhecidas, porque isso eu acho que muita gente perde dinheiro, já tive caso na família. Então é sempre isso, assim, priorize o jornalismo profissional e olhe sempre as fontes da informação. Se a gente conseguir que os nossos pais já façam isso, sabe? Não acreditem numa mentira de caixão vazio no Amazonas ou de que a vacina mata as pessoas, a gente já está fazendo um bom trabalho, como cidadão, não só como jornalista. É isso, né? E ter calma na hora de instruir, porque, como você disse, as pessoas acreditam, né? Não adianta. Mais uma pergunta aqui do chat, Mariana, pra gente. O Giancarlo está falando que, na visão dele, o pior dos problemas dentro das mídias
é o fato do consumo ser de conteúdos que fecham as pessoas nas suas bolhas, como a gente já veio falando, né? Aumentando, então, a propagação da desinformação dentro das redes sociais, da desinformação e da violência também dentro das redes sociais. Então, ele pergunta como que a educação midiática trabalha para ensinar as pessoas a buscar mídias que não reforçam os valores que elas muitas vezes têm. Perfeito, Gia, sua pergunta é importantíssima, é um tema que eu ainda não tinha aprofundado aqui na conversa e que tem tudo a ver com que as pessoas se chocam, né, no dilema das redes e tudo mais. Até porque, se você for pensar no dilema das redes, eles mesmos não conseguem explicar o que é um algoritmo, né? Não sei se vocês lembram, assim, isso me chamou muita atenção. Os próprios entrevistados que trabalharam nas plataformas de redes sociais, né, nessas grandes empresas do Vale do Silício, eles mesmos falam que dentro dessas empresas são pouquíssimas as pessoas que mexem com isso e que entendem o que é um algoritmo. Então é muito difícil a gente explicar uma coisa que a gente não conhece, né? Mas a gente já sabe os efeitos deles, né? Qualquer pessoa conectada na internet, com pacote de dados, ou com Wi-Fi público, Wi-Fi próprio, percebe que você clicar num conteúdo, eu vou dar 2 exemplos facinhos, assim, bem fáceis, que são fáceis de visualizar. No Instagram e no YouTube, né? Estou dando exemplo aqui de empresas até diferentes. As duas plataformas começam a te entregar conteúdos parecidos. Então, se eu cliquei num sapato, eu sempre dou esse exemplo do sapato, num tênis que eu comprei recentemente, já comprei o tênis, ele vai ficar me mostrando outros tênis de outras marcas, e o que é assustador é que os tênis são até parecidos com o modelo que eu efetivamente comprei, porque qualquer marca de tênis tem uma infinidade de modelos. Os algoritmos, e essas plataformas, elas têm trocas de algoritmos, né? Eles mudam, quem trabalha com rede social sofre muito isso, porque eles mudam, assim, tem atualizações, dezenas de atualizações por ano, então não adianta você correr atrás de se atualizar e super entender, porque não vai. Então, assim, desencana disso, tente entender os efeitos dele, né? O que ele te faz? Eu tô dando um exemplo inocente do sapato, que inocente, né, porque não me fecha em ideias, incentiva o consumo, que também é muito perigoso, né? Mas, enfim, a propaganda, ela é legal, né? Ela não tá ferindo nenhuma legislação e tudo mais, ela só tá incentivando que você compre. Ele vai te fechando e aí, eu vou dar o meu exemplo. Se você olhar no Instagram, e é um exemplo bem pessoal, tá? Que eu uso de maneira pessoal, eu vou ter, naquela parte do search, né, que ele te entrega coisas que você não segue, mas coisas nas quais perfis que eu já cliquei, ou que eu já assisti um vídeo e tudo mais. É isso, assim, se você entrar no vídeo da Gabriela Pugliese hoje para ver que ela se separou, eu tô dando um exemplo de hoje, o Instagram vai ficar te mostrando outros vídeos da Gabriela Pugliese, porque você assistiu 10 minutos dela falando da separação dela. Eu tô dando exemplo pessoal, tá, gente? Para ficar bem prático. Em tese, um exemplo inocente. Qual que é o problema disso? Do Instagram e no YouTube, né? Que são algoritmos que eu acho que trabalham muito bem essa coisa de entregar coisas parecidas, né? Se você clicar num conteúdo anti-vacina, que em tese não é proibido, porque ele não fere nenhuma lei, né, digamos assim, mas que as plataformas estão fazendo um esforço gigante para sinalizar e tirar do ar, porque elas são empresas privadas, elas, enfim, podem fazer isso, né? Não é um órgão público. Elas têm regras, né? Elas têm leis, você pode ser banido de qualquer plataforma se você descumprir as regras, né? Não lei, desculpa, as regras. Qual o problema? Se eu clicar num discurso anti-vacina, ele vai ficar me entregando anti-vacina. E eu vou dar outro exemplo pessoal. Eu tenho uma posição política minha, e eu faço um esforço, e aí já estou respondendo um pouco a pergunta do Jean, eu faço um esforço muito grande, eu vou usar até a palavra empatia aqui, de ouvir pessoas que falam coisas que são do outro lado do 360 graus, assim, sabe? Tipo, do 360 não, perdão, do 180, né? De transferidor que a gente usava na escola, né? Do outro lado, que falam coisas que eu olho, que eu ouço e falo, meu Deus do céu, isso não tem nada a ver com o que eu acredito. Justamente para tentar entender como pensam e narram os fatos das pessoas com as quais eu não concordo. Só que eu vou clicando nesses vídeos e as plataformas vão me entregando aquilo. Se é uma pessoa que não trabalha com isso, como eu, que não faz um esforço para ser mediaticamente educada, porque eu não me considero mediaticamente educada, isso é aquilo que eu resgatando a primeira coisa que eu falei aqui na nossa conversa. É um processo. Eu já caí em desinformação, eu já compartilhei mentira. Acontece, gente, assim, infelizmente. Quando faz isso, você deleta, você tira do ar e avisa as pessoas para que, olha, enfim, compartilhei uma mentira e tudo mais.
eu percebi que os algoritmos começaram a me entregar coisas dessas posições específicas ideológicas. E se você vai se aprofundando, ele começa a te entregar, pode te entregar coisas mais obscuras, no sentido de discursos de ódio e tudo mais. E às vezes, quando eu digo discurso de ódio, às vezes aquilo não está explícito, né? Não está num vídeo assim, mate pessoas gays, mate gays e mate pessoas pretas, né? Não é um vídeo literalmente de um neonazi falando, porque esses são muito explícitos, eles são denunciados e são tirados mais rapidamente das plataformas. Às vezes está nas entrelinhas. Tem um filme que eu esqueci o nome agora, mas está na plataforma na Netflix, que é um filme polonês que mostra exatamente como isso é feito para acirrar. É como se fosse o Dilema das Redes, mas uma ficção, assim. Um cara trabalhando numa dessas empresas que disparam desinformação, criam perfil falso e ficam alimentando ódio nas plataformas, né? E ele mostra como você vai se encarcerando dentro daquela opinião. Então, se as plataformas, e aí eu vou voltar no que eu falei do Dilema das Redes, se as plataformas entregam os algoritmos, né, tem os algoritmos e a gente já sabe mais ou menos como eles funcionam, né, bem mais ou menos, mas já sabe que aquilo pode te encerrar num mundinho Mariana Mandelli, digamos assim. Eu já estou com esse olhar crítico. O que eu posso fazer para furar? A consciência é o primeiro passo. Assim. Eu sei que aquilo que ele está me entregando é aquilo que eu quero ver, né? Então é óbvio que eu vou querer ver. E aí vou dar outro exemplo pessoal. Eu sou palmeirense, muito palmeirense mesmo. Eu não quero ver conteúdos do Flamengo nem do Corinthians, assim, não me interessa determinados conteúdos, comentaristas e tudo mais. Então ele nunca me entrega isso. Ele me entrega vídeos de YouTubers que falam do Palmeiras, porque sabe que eu sou palmeirense. Então, mas aí qual que é o problema disso? Eu estou me centrando numa narrativa só. E como jornalista, eu gosto de saber o que está acontecendo nos outros clubes, né? Então, o que você tem que fazer? O exemplo do futebol é didático, porque as pessoas defendem futebol de uma maneira muito passional e é melhor do que aprofundar em política, porque em política hoje pode dar mais briga. Você precisa saber, sim, o que está acontecendo nos outros clubes, nos outros times, porque senão, como que você vai saber se o seu time está jogando bem, entendeu? Então, eu, Mariana, preciso consumir notícias e canal, né? Vou seguir o perfil do Corinthians no Instagram. Eu estou inscrita, inclusive, num youtuber São Paulino, de quem eu gosto muito, porque eu gosto de ouvi-lo falar sobre o São Paulo. Eu estou dando esse exemplo bobo, mas é assim que você rompe a sua bolha, entendeu? E o exemplo do futebol pode ser amplificado para qualquer outra coisa, para política, para ciências, quando eu digo ciências, no debate científico, e principalmente das ciências humanas, né? Que tem várias, não existe uma verdade, né? Você vai ouvir um cara defender um autor de uma maneira específica e o outro já discorda. Então, só que esse debate é saudável, né? Você sabe que existem leituras, existem vieses, existem lentes. A gente precisa saber dos perigos dessa bolha e tentar consumir informação e conteúdos com esse olhar, assim, olha, eu não concordo, mas deixa eu ir lá ouvir o que o fulano está falando. Eu não sou corintiana, mas deixa eu ir lá ouvir como o Mancini está planejando jogar montar o time para quinta-feira, quarta, quinta-feira, sei lá, porque eu quero ver se o Inter tem chance, porque eu prefiro que o Internacional seja campeão no lugar do Flamengo. Tô dando um exemplo bobo, entendeu? Então, assim, é assim que você vai rompendo as suas bolhas, tendo a consciência de que as plataformas te encarceram mesmo, isso existe, assim, não é, tá de uma maneira muito apocalíptica no filme, no Dilema das Redes, mas é real. Só que aí que tá, você vai deletar suas redes sociais? Não vai. Você pode fazer isso, tal, mas você vai conseguir viver, né? Você vai conseguir conversar. Se você conseguir, ótimo, é uma decisão radical, mas você se livra desse problema. Então, você vai ter que usar de uma maneira mais consciente se você não deletar. E você tenta romper o algoritmo, tem até um pessoal que faz uns testes, assim, começa a curtir coisas que não tem nada a ver para ver se a plataforma entrega, né? Acontece, eu comecei a receber muito indicação de youtuber de São Paulino por conta desse que eu assisto. Então, você percebe o comportamento da plataforma, como a plataforma te manipula, mas você também pode, entre aspas, manipulá-la, tá? Eu tô aqui estressando o argumento, porque, né, você contra os gigantes do Vale do Silício, né? Eu, Mariana, contra empresas trilhardárias. Mas a gente consegue, sim, fazer um uso consciente e crítico disso. Então, tenta romper a tua bolha, né? E eu dou exemplo do futebol para a gente conseguir falar de outros assuntos. Até para a gente conseguir conversar com pessoas da família, pessoas que votaram em determinados políticos e que não podem ouvir o nome do outro, mas que estão caindo em desinformação perigosa, né?
porque algumas pautas foram sequestradas, né? A vacina, por exemplo, foi sequestrada, né, de uma maneira política. Então, se a pessoa quiser continuar lendo e concordando com o político X em determinados aspectos, tudo bem, mas vai lá e tenta perceber que quando ele fala de ciência, de vacina, ele está mentindo, né? Então, tenta fazer esse filtro, tenta se policiar, porque tem a ver com a nossa curadoria, né? Quanto mais diversa for a sua curadoria, e diversa, repito, de fontes responsáveis e fontes de qualidade, você abre a tua cabeça para viver nesse mundo que já tem muita informação, né? Mas a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar para o outro, né? É isso. Sim, e aí surgem também novas oportunidades, né, para o jornalismo em si. Muito interessante ouvir tudo isso. A Mariana, que se formou em jornalismo pela Unesp, aqui a equipe do NJ também está se formando em jornalismo pela Unesp. Então, eu agradeço muito, em nome de toda a equipe do NJ, pela sua participação na nossa live de hoje. Infelizmente, a gente está batendo aqui a nossa horinha de live, mas muito obrigada por dividir todo o seu conhecimento com nossos ouvintes, com os seguidores aqui da página, e por vir aqui representar essa causa tão interessante que o Instituto Palavra Aberta representa. Infelizmente, o NJ ao vivo de hoje fica por aqui. Nossa live está gravada, então continue nos acompanhando aqui no Facebook da RUV, no Instagram, como @RUVBauru. Você pode compartilhar a live para alguém assistir depois. E para conhecer o nosso podcast, procure por NJ Notícias nas plataformas de streaming, como o Spotify, e não perca a nossa próxima edição. Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da Rádio Unesp Virtual. Reportagem por Carolina Vinhali, Pedro Gabriel e Mauê Duarte. Roteiro por Caroline Dalla Vecchia e Juliana Gotardi. Apresentação por Carolina Vinhali. Arte por Larissa Vieira. E equipe técnica, Ana Beatriz Rodrigues, Carolina Dalla Vecchia, Larissa Vieira e Matheus Conte. Mariana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, repito, é um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês, devolvendo um pouquinho de tudo que eu aprendi na Unesp. Eu sou muito grata pelo convite, também em nome de todo o Instituto Palavra Aberta, a gente agradece muito. Muito obrigada. Eu sou a Carolina Vinhali e eu espero por você no NJ ao vivo de março.